Pronto, já estamos online no Facebook. Então, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs oblatos, benedicite. Boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um dia de estudo da regra do nosso Pai São Bento. Um momento de espiritualidade beneditina que nos leva a uma harmonia na nossa jornada de vida. Uma regra tão antiga escrita pelo nosso Pai São Bento, uma regra que fez tantos santos, né? E que até hoje nos leva à santificação, pois é uma regra baseada na Bíblia. E um santo homem como São Bento, Bento tanto pela graça como pelo nome, Bento que decidiu deixar os prazeres da vida para estudar, e não se adaptando a Roma, aquela atualidade de Roma, seguiu a sua vida santa, seguiu a sua santificação. Fácil não foi, mas Jesus disse que não seria fácil. E hoje, seguindo o nosso estudo da regra do Pai São Bento, vamos começar, então, com uma oração. E hoje estamos aqui com um padre oblato, né, o padre Charbel. Então, padre, eu convido o senhor para fazer a oração inicial. Então, que Deus nos abençoe, o Espírito Santo ilumina, né? Tudo que tem que fazer, tem que invocar o Divino Espírito Santo. Então, que o Divino Espírito ilumine a irmã de Janeira, que vai estar trazendo a palavra para nós, né? Nossa superiora. Que Deus abençoe a todos nós. Nós estamos à escuta, né? Podemos não só escutar, mas praticar a palavra de Deus que São Bento nos ensina, né? A prática, a santidade, justamente, é praticar a palavra. Então, que o Espírito Santo nos ilumina e nos fortaleça, nos dando sabedoria e encorajamento para a nossa caminhada como oblatos. Amém. 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 Então, irmã, vamos lá? Hoje, refletindo, então, o capítulo 3º, um capítulo que fala da convocação dos irmãos ao conselho. Um capítulo curto, lido em 2 partes, né? Lido em janeiro, maio e setembro, dividido por duas partes, mas um capítulo que traz uma reflexão profunda para a nossa vida de oblatos, para os religiosos, para os sacerdotes. Então, vamos lá. Aqueles que quiserem participar, que nos acompanham pelo Facebook, deixem os seus comentários ali nos comentários do Facebook, que depois a gente vai compartilhar, né, irmã? Isso. Então, a palavra é sua. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui partilhando com vocês esse capítulo 3º da regra do nosso Pai São Bento. Hoje nós temos presente aqui na sala alguns oblatos, o padre Charbel, a irmã Silvia também, que vai estar colaborando com esse estudo conosco, né? Então, nós vamos iniciar falando desse capítulo, que ele está na sequência do capítulo 2º, que fala do abade, né? Então, a gente já vê que vem mostrar para nós dessa importância realmente que o abade tem de convocar todos diante de uma reunião, antes de tomar uma decisão. Ele deve sempre consultar o conselho dos irmãos e imediatamente percebemos como o papel do abade não pode se confundir com o ditador, né? Nós devemos realmente ter esse espírito aberto a ouvir a todos, né? Como nós vemos aqui, todas as vezes que devem ser feitas coisas importantes no mosteiro, convoca o abade toda a comunidade e diga a ele próprio do que se trata. Ouvindo o conselho dos irmãos, considere consigo mesmo e faça o que julgar mais útil. Dissemos que todos fossem chamados a conselho, porque muitas vezes o Senhor revela ao mais moço o que é melhor. Então,
essa humildade que o abade deve ter, essa abertura ao Espírito Santo, que fala através de todos, né? Todos os irmãos, dos mais novos, isso trazendo também para as famílias, né? Uma família onde tudo é decidido em comum, né? Todos são escutados diante de uma decisão. É uma família onde realmente busca fazer a vontade de Deus. Deus em primeiro lugar, porque Deus fala através de cada um, né? E nunca achar que uma pessoa só pode decidir sozinho, mas ter essa abertura, essa humildade de saber que Deus fala através de todos e buscar o que é melhor para todos, né? Isso também é a comunidade família, não só a comunidade religiosa em si, como mosteiro, mas aí na sua família, na sua comunidade família ou comunidade paróquia também, né? Sempre buscar ouvir a todos diante de qualquer decisão. Então, nós vemos aqui que realmente tem que ter esse espírito de abertura, realmente fazer a vontade de Deus, né? De não ser uma pessoa impositiva, né? Que quer impor as suas ideias, mas aberta realmente a ouvir, e isso exige de nós humildade, né? Como nós temos aí o capítulo inteiro da humildade, que é muito importante a gente trabalhar também a humildade de aceitar realmente as opiniões diferentes da nossa, porque às vezes nem sempre é fácil você achar que aquela opinião é a melhor, né? Mas a gente tem que buscar sempre estar aberto ao Espírito Santo, que fala através de cada um. Deem, pois, os irmãos o seu conselho com toda a submissão da humildade, e não ouse defender arrogantemente o seu parecer, e que a solução dependa antes do arbítrio do abade. Todos lhe obedeçam no que ele tiver julgado ser mais salutar, mas assim como convém ao discípulo obedecer ao mestre, também a este convém dispor todas as coisas com prudência e justiça. Então, realmente, você também, as pessoas que estão participando desse conselho, dessa reunião, precisam ter também essa obediência, né, com o abade, que é a pessoa que vai ter a última palavra, a última decisão, né? Mas tudo com muita humildade, porque a pessoa, quem está colocando, não podemos achar que a nossa opinião é a melhor, né? Mas realmente o que o Espírito nos fala, o que o Espírito nos toca a dizer. E nós vemos que a maneira, né, de dar a opinião tem como exigência, uma exigência constante de São Bento, é essa humildade, sem prepotência, arrogância e vontade própria, né? De querer prevalecer a sua própria vontade, que seja... É que eu estou aqui hoje nessa sala que tem muito barulho na rua, por conta da internet pegar melhor, porque lá estava travando muito. Tá muito barulho? Não, irmã, não tá não. De vez em quando passam os carros aí, mas tudo bem. Não é contínuo. Vamos não. lá. Também qualquer coisa eu posso fechar a janela. É que aqui tem... Os microfones que precisam ficar fechados, porque senão dá interferência também. Tá. Então, continuando, né? A gente sempre, os irmãos e todos, né? Ter sempre esse olhar realmente de não querer que essa arrogância de colocar a sua opinião seja, né, a melhor, mas ter essa abertura realmente ao Espírito Santo, que seja o melhor para o bem comum, né? E também nessa obediência ao abade e uns aos outros, né? Mesmo na família, sempre tem essa obediência também uns aos outros aí na sua família. Viver na obediência, dando a sua opinião, é ser consciente de que nós somos membros da mesma família, da mesma comunidade, tentar colocar-se ao lado uns dos outros, buscando o bem comum. Devemos ser conscientes que informar a comunidade sobre os pontos de vista pessoal é uma maneira de ajudar o seu crescimento espiritual e humano. Desejo que minha opinião prevaleça, é errado. Partilhar e refletir
os pontos de vista dos outros em relação ao particular é enriquecedor à comunidade. Com essa realidade, né, a regra de São Bento, podemos olhar como Bento é preocupado em limitar o poder do superior. Quer dizer, ele limita também o abade, o superior, a tomar suas decisões por si mesmo, né, só pelos seus pontos de vista, mas que eles possam ouvir todos em uma decisão, antes de tomar uma decisão. Em tudo, pois, sigam todos a regra como mestra, nem dela se desvia alguém temerariamente. Ninguém no mosteiro siga a vontade do próprio coração. Então, sempre colocando a regra como uma decisão do bem comum, né? Da vontade de Deus, não para si próprio, mas o bem comum. Sempre lembrando que ninguém siga o seu próprio coração, a sua própria vontade, né? Como São Bento coloca, que é muito claro para nós, que nós não devemos buscar a vontade própria, o que é bom para si, mas o que é bom para todos, né? E mesmo na família, a gente sabe que as famílias dão muito certo quando a pessoa, um pensa no outro, né? Não pensa no seu próprio bem, porque buscando o bem do outro, nós vamos estar também nos realizando e estando felizes, né? Isso é muito importante sempre lembrarmos, né? De buscar o que é bem, o que é bom para todos. Nem ouse discutir com seu abade isoladamente, dentro ou fora do mosteiro. E se ousar fazê-lo, seja submetido à disciplina regular. Quer dizer, isso não é permitido, né? Discussão, coisa de ficar fazendo enfrentamento sobre uma decisão, né, tomada pelo abade. Mas que o abade também tem esse cuidado de tomar decisão quando é ouvido a todos, né? No entanto, que o próprio abade faça tudo com temor de Deus e observância da regra, cônscio de que, sem dúvida alguma, de todos os seus juízos deverá dar contas a Deus, justíssimo juiz. Então, a responsabilidade diante de qualquer decisão que é tomada deve ser tomada realmente no temor de Deus, né? Que realmente seja assim, com essa consciência que nós temos uma responsabilidade e devemos prestá-la a Deus no final, não é simplesmente tomar decisão e achando que está tudo certo. Nós temos uma responsabilidade muito grande diante de qualquer decisão. Então, não pensar em si próprio, mas no bem comum, no bem diante dos que nós temos o conhecimento da regra, o que a regra nos ensina, que é também a palavra de Deus, né? Porque ela é muito teológica, né? E São Bento escreve, tudo está também na Bíblia. E realmente viver conforme o Evangelho é o que São Bento nos ensina aqui, que seja realmente todas as decisões sejam tomadas diante do discernimento da palavra de Deus, da regra de São Bento. Se, porém, for preciso fazer alguma coisa de menor importância no interesse do mosteiro, solicite o abade somente o conselho dos mais velhos, conforme o que está escrito. Faze tudo com conselho e depois de feito, não te arrependerás. Quer dizer, tudo com muito discernimento, né? Às vezes tem coisas que tem que ser chamadas pessoas mais velhas com experiência, né? Porque às vezes os mais jovens na casa, vocês em família sabem, né? Que às vezes eles ainda não têm o conhecimento prático de algum assunto, então deve ser chamado então as pessoas com mais experiência, as pessoas mais velhas, para pegar a opinião, e pegando a opinião de todos, não há nenhum tipo de arrependimento depois diante da decisão. E nós vamos ver que esse capítulo vai unir o abade à sua comunidade, né? O abade tem que estar muito unido à sua comunidade, ele não pode, por si mesmo, tomar as decisões e fazer o que deve ser feito na sua cabeça, né? Mas que realmente ele esteja aberto realmente à comunidade. Então, nos une aos irmãos, no meu caso, as irmãs, né? Todos devem seguir a regra como mestra em tudo. A regra é, por consequência, a lei da casa. É a lei que rege tudo o que nós devemos fazer. Perante ela, todos estão obrigados e ninguém deve ousar afastar-se dela. A regra é denominada mestra educadora e formadora de todos.
Então, se nós buscamos realmente o discernimento diante da regra do que São Bento nos coloca, nós vamos ter aí uma grande mestra, uma educadora para nós, né, que vai nos formando, nos orientando nas nossas decisões. Hoje podemos chamar de educação capitular, a maneira de participar do capítulo, né? O capítulo é o momento onde as pessoas no mosteiro, né, na nossa comunidade também, nós temos um momento de capítulo, onde tem uma decisão que deve ter uma votação, né? Aí, antes de uma decisão, a gente sempre tem que fazer um discernimento, escutar a todos, para todos dar a sua opinião, o seu voto, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Essa educação vai regular o comportamento dos participantes, que devem ser equilibrados, a fim de que as decisões sejam tomadas dentro de uma perspectiva de fé e paz interior, que são fatores muito necessários para garantir o progresso de todos na caminhada evangélica. Então, se a gente realmente toma essa decisão, se todos estão ali com fé, realmente no espírito de paz, né? Não querendo que a sua opinião prevaleça, que a sua opinião seja a melhor, que a sua que tem que prevalecer, mas que realmente estejam unidos no Espírito Santo, no espírito de fé, e assim a decisão, a melhor decisão é tomada sempre, quando tem esse espírito de fé e de união entre os membros, né, participantes ali. A obediência dos irmãos e a responsabilidade das decisões do abade depende do bom seguimento da regra. Então, para ter boas decisões também, eles precisam estar bem dentro da regra, não simplesmente querendo fazer a vontade própria, mas que eles estejam realmente buscando fazer a vontade de Deus, né? Colocando os seus pontos de vista, os monges deverão se preocupar em não exprimir a sua vontade própria, mas em cuidar primeiramente do bem da comunidade. Consultando a comunidade, o abade vai preservar e respeitar a opinião de cada um. O abade consulta a comunidade, que por sua vez obedece ao abade, e ambos submetem à regra. Então, em primeiro lugar, ali é buscar sempre a orientação que São Bento nos deixa, né? E depois, eles também devem obedecer o abade, né? No caso, que esteja realmente bem dentro da regra do que São Bento nos pede. Na pessoa do abade, a autoridade temporal e espiritual se conjugam, né? É assim que a palavra de Deus pode formar a existência inteira dos indivíduos e do grupo, que, sem ser demasiado democrático, não funciona sem consulta. Então, tem que ter essa democracia realmente. Não podemos achar que nós vamos fazer por si mesmas as coisas, mas estarmos abertos a essa democracia, ouvir a todos, né? Essa maneira de viver o conselho da comunidade é uma forma também de viver o espírito de família, unificado pelo Espírito Santo, imagem expressa na igreja, né? Então, trazendo para as famílias, também é a mesma coisa, né? Como já disse no início, nas famílias, vocês também tendo esse espírito realmente de ouvir a todos antes de uma decisão, sempre vai dar certo, né? Então, não temos o que nos preocupar com as decisões que devem ser tomadas, mas sempre colocar diante do Espírito Santo, deixar que ele nos ilumine diante da nossa decisão. Nós vamos sempre tomar as melhores quando é conduzida por esse Espírito de Deus, né? De buscar o bem comum. Por que é importante ouvir a opinião de outros, né? Então, aqui ele tem esse livro, vou mostrar aqui para vocês que estão acompanhando. É um estudo da regra de São Bento. Deu para ler? Sabedoria de São Bento para o nosso tempo. Não sei se alguém já conhece esse livro. Então, ele faz uma reflexão muito interessante ao que eu partilhei com vocês agora. Se alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar, está aberto a esse momento. Pronto, eu estava escrevendo o nome do livro lá no Sabedoria de São Bento para Nosso Tempo, né? Isso. Livro, muito legal.
Nossa, se todos nós trouxéssemos para a nossa vida esses ensinamentos de São Bento, talvez nós não estaríamos nessa situação toda de pandemia. A gente cai na obediência, é um tempo para a gente obedecer, para a gente respeitar as decisões que são tomadas. Está todo mundo em cima do muro, ninguém sabe, é tudo muito novo, mas todas as decisões que são tomadas com fundamento em algum estudo, né? E para a nossa vida diária, na nossa família, escutar os outros, escutar os mais velhos. No livro do Papa Francisco, Deus é Jovem, ele fala que os idosos eles são o tesouro da igreja. Não que eles tenham riquezas, não. A riqueza que eles têm é a sabedoria, a experiência de vida, que muitas vezes uma especialização, um mestrado, um doutorado, um PhD, não nos dá. Então, é preciso escutar os mais velhos, sim. E é tão bom a gente escutar os mais velhos, pelo menos eu gosto muito. Eu trago muito para a minha jornada de vida os ensinamentos, né, que eles trazem para nós. E assim, na família, os jovens escutarem os pais, obedecer os pais também deixarem os filhos falarem. Na passagem bíblica, quando a família de Nazaré vai para Jerusalém e eles perdem o menino Jesus, né? E quando eles encontram, Maria fala: Filho, que fizeste conosco? Estávamos aflitos à sua procura. Ou seja, ali Maria já expõe o sentimento deles. É claro que a mulher sempre fala o sentimento do marido, né? Isso é fato. Estávamos aflitos à sua procura, e o menino Jesus escutou o que os pais falaram. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabiam que eu estava na casa de meu pai? Ou seja, os pais permitiram que o filho explicasse o que aconteceu. Então, os pais, além de demonstrar as emoções, os sentimentos, o filho também escutou e teve a oportunidade, ou seja, isso é diálogo, que muitas vezes não tem. Né? O diálogo, um escuta o que o outro diz. E o menino Jesus obedeceu, ele voltou para Jerusalém com os pais. Então, eles conversaram, dialogaram e tudo resolveu. E ele escutou os pais também. E ele escutava sempre, crescia em sabedoria, em graça, ou seja, de todas as dimensões humanas, biológica, espiritual e psicológica. E no trabalho também, né, irmã? A gente levar esses ensinamentos para o trabalho. Quantas vezes são tomadas decisões e a gente não aceita? Não, porque isso está errado, isso não pode ser assim. Então, é o aceitar, é a obediência. Na igreja também, o padre Charbel está aqui, pode falar conosco também, compartilhar um pouquinho. Numa comunidade cristã, o padre, o pároco, ele decide, e ele sabe por que ele toma aquelas decisões. Ele tem informações que nós não temos. Então, nós devemos obediência ao padre. Muitas vezes não concordamos, mas temos que obedecer. No livro do Anselm Grün, O Céu Começa em Você, no capítulo 5º, fala no calar. E ele fala do calar para fora e o calar para dentro, com o coração. Muitas vezes a gente cala por fora, mas por dentro a gente fica remoendo. Não era assim, vai dar errado, ele vai ver o que vai acontecer, isso não vai dar certo. Aí lá na frente, aí eu disse. Mas assim, obedecer e conversar, se tiver que bater, que trocar uma ideia, chamar no particular, não em público, explicar, enfim, sempre escutar. Né? Esse é o grande segredo. E é uma grande falha da humanidade, o escutar
e o obedecer. Então, assim, no trabalho é muito importante, sobretudo quando a gente trabalha com empresas muito grandes, onde existem muitas pessoas, são tomadas decisões que a gente precisa acatar. A gente sofre menos quando a gente acata e tenta compreender por que daquela decisão. Numa comunidade também, não é, padre? Quando o padre decide, ele sabe o porquê ele decidiu aquilo. Como na minha comunidade, o padre decidiu mudar o formato da liturgia. Eu não vou discutir o porquê, eu vou obedecer. Porque o padre sabe as necessidades, né, padre? Mas o fato é como fala a regra, é o não impor, né? Mas saber reunir, ver que qual a decisão melhor a ser tomada, qual é a palavra que, né? A decisão que está sendo certa, não está tudo de acordo com o que for melhor para a comunidade, né? E não se impor, porque é o fato na frente, não se impor, né? Mas dar abertura para colher o que for melhor, decidir tudo em comum. Mas é aí que entra a questão da humildade, né? De ter essa abertura, né? Igual a irmã falando, parece que mas o fato é que eu estava mais, parece que envolvendo das lembranças do mosteiro quando eu fui monge, né? A irmã falando do capítulo, já me veio a sala do capítulo, eu não sei porque a irmã estava lendo, mas não estava tanto relacionando para a minha vida de padre, para a realidade, mas que eu estava viajando no tempo, lembrando do mosteiro, lembrando das reuniões em capítulo, daqueles corredores enormes lá dos mosteiros, da sala de capítulo, que era a sala de capítulo já era tipo de uma capela, ali de recolhimento, de silêncio, ali onde os irmãos se reuniam, às vezes a gente ficava com a expectativa, né? O que vai ser falado, o que vai ser decidido, o que vai ser... Mas uma coisa assim, tão forte, essa questão da regra mesmo vivida dentro dos mosteiros. Então, parece que eu viajei um pouco mais assim, sabe? Lembrando que era muito de eu ter bateu saudade de algum sentimento assim. Ai, meu Deus. Isso vai ser mais forte já na regra mesmo. Quem é que está vivendo? Então, quando a irmã fala, dá uma palestra assim, parece que eu tenho a entrar mais nesse espírito do mosteiro. Porque as irmãs já vivem isso no dia a dia mesmo, já está mais personificada a regra delas, né? Então, parece que cria um impacto assim. Então, parece que eu fui um pouco mais nesse lado, assim, dessa lembrança, desse sentimento, assim, dessa coisa do mosteiro. E aqui a gente está vivendo, de certa forma, monástico, né? Porque essa falta pela pandemia, então o fato de estar mais dentro de casa, não poder sair, né? A gente dedica mais à oração, ao silêncio, que eu estou, assim, meio introspectando a vida monástica, sabe? Revivendo mais isso aí. Porque é mais forte, esse tempo está levando mais a isso, né? Porque esse pouco mais de contemplação, de parar as atividades, né? Aí tem esse lado também. Nós temos aqui conosco o irmão Paulo, coordenador nacional dos Oblatos Beneditinos. Benedite, irmão, seja bem-vindo. Quer partilhar um pouquinho conosco? Quer partilhar conosco? Eu desculpe o atraso, eu recebi tua mensagem hoje à tarde e estava fazendo uma oração com uma irmã, eu já tinha marcado, e essa oração demorou um pouco mais, porque pela quaresma nós temos aí, procuramos fazer o retiro quaresmal, nós compramos um livro, que é jesuíta, né? Eu tenho acompanhado, então a gente faz o retiro e a gente marca um dia da semana para juntos fazermos esse retiro quaresmal, e foi muito bonito hoje. Só estava eu e minha irmã, mas foi muito bom. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos, para quem não conheço, espero não estar atrapalhando a reunião de vocês. Vou ficar ouvindo aqui por enquanto. Essa é a irmã de Janira, que está conosco, ela é a nossa coordenadora da comunidade dos Oblatos, o padre Charbel, a dona Tizuco, que é uma das oblatas mais antigas do grupo, né, dona Tizuco? Já fez bodas de prata, já. A Elisa e a Cida Correia também, que já está há mais de 25 anos no grupo. Mas que bom tê-lo, que alegria. Eu não entendi bem, o irmão Pedro é da onde? Que mosteiro que é? Ele é de Santa Maria, né?
Eu sou o oblato da Abadia de Santa Maria, aqui em São Paulo. A Abadia fica em São Paulo, no bairro do Tremembé. Abadia de Santa Maria, a primeira abadia feminina das Américas. Foi daqui que partiu todas as vocações. Ah, interessante. E ele é o coordenador nacional dos oblatos. Ah, Né? Que bom tê-lo. Uma alegria. Eu já vi, tão maravilhoso, né? E temos conosco online a Yolanda Abril, que acho que é oblata também, Marisa Santiago, que é oblata, Benedicite, o João Paulo da Silva. Olá, boa noite a todos. Boa noite, João. A Ângela Califânia, que é nossa irmã da Maristela. Sejam todos bem-vindos. Tem mais alguns também aqui que eu não estou conseguindo ver. Bom, Dona Tizuco, quer partilhar alguma coisa conosco? Elisa, uma pessoa que há mais de 25 anos, né, irmã, trouxe para a sua vida o Ora et Labora, essa espiritualidade beneditina, e hoje esse capítulo, ele realmente não é tão extenso, mas é muito profundo na questão do serviço, com obediência. Ele é bastante forte a questão, né, como nós já falamos, realmente dessa busca de Deus que todos os oblatos, né, como religiosos também, essa busca de Deus em primeiro lugar, né, se busca verdadeiramente a Deus, é um sinal de vocação à vida monástica, né, à vida religiosa também, nós observamos se busca verdadeiramente a Deus. E esse capítulo é um capítulo que fala justamente dessa busca da vontade de Deus em comum, né? Que a gente possa ouvir a todos para poder fazer o discernimento do que é melhor para todos, que é a vontade de Deus, né? Se todos nós colocarmos realmente nessa abertura, né, de humildade, de aceitação que às vezes nem sempre nós entendemos no momento, né? Como a Angélica falava, nas empresas, numa decisão de um chefe, né, de empresa ou um superior mesmo, um abade, a gente não entende no momento, mas a gente não sabe o porquê, às vezes, todos os porquês, né, daquela decisão. Então, realmente, essa abertura de aceitação também, porque as decisões tomadas, né, nos ajudam muito a realmente acontecer a vontade de Deus realizar na nossa vida, né? E nos faz muito mais felizes, porque não sofremos com isso. Às vezes, né, batendo de frente com uma coisa que às vezes não está ao nosso alcance. Então, vamos realizar, né? Ter essa humildade realmente de fazer aquilo que às vezes não entendemos no momento, mas que às vezes tem momento difícil na nossa vida que nós provações, né, que a gente não entende o porquê, mas é sempre para a gente crescer, é um crescimento, é uma maneira, às vezes, da gente realmente poder perceber, crescer até na fé, amadurecer, né? Às vezes não é tão simples, né, você amadurecer, você tem que sofrer um pouco, às vezes, né? Lógico que ninguém busca isso, mas às vezes acontece até para o nosso crescimento, né? Nem tudo são flores. No evangelho de hoje, a gente tem eu vi, assim, não sei se eu estou certa, mas eu vi uma forte ligação com a reflexão desse capítulo de hoje. Enquanto Jesus destruiu, ele diz, eu vou reconstruir esse templo em 3 dias, e lascou chicotada lá em todo mundo, né? Mas esse templo, se a gente trazer para nós o templo de Deus, né, esse templo vivo, às vezes a gente precisa dar uma arrumada, tirar o que está demais, tirar o que a gente carrega, às vezes, demais. E a gente deixa de escutar. Às vezes, o conselho de um diretor espiritual, ele fala com a gente não concorda, mas ele sabe por quê. Então, são essas chicotadas que a gente precisa levar de Jesus, e ele veio nos dar hoje essas chicotadas, né, Padre? Para a gente poder arrumar, para a gente poder olhar para a nossa vida, como é que estou, quem sou eu, o que eu estou fazendo com a minha jornada de vida, né? Estou realmente obedecendo a regra, estou obedecendo realmente, estou vivendo as minhas promessas do meu batismo,
sobretudo agora, nesse tempo de pandemia, o amor ao próximo, né? A campanha da fraternidade está aí, a encíclica Fratelli Tutti também está aí para a gente viver mais essa questão. A gente pensa na necessidade, às vezes, lá na África, mas talvez o seu vizinho está passando fome, está passando necessidade e a gente não sabe. Então, vamos dar uma arrumada na casa, olhar para nós, conversar, decidir, mas decidir compartilhando ideias com o outro, né? Levando isso para o esposo ou para o nosso diretor espiritual, para a nossa diretora, né, irmã? Isso. Projetos novos que ajudam muito, como esse aqui, do estudo da regra de São Bento. Um estudo muito bom, leva a espiritualidade. Oi, Pedro. Eu queria mostrar para vocês aqui, não sei se vocês conhecem, esse livro é de 1942. Eu comprei no Sebo. Sentido e Ele chama O Sentido e Espírito da Regra de São Bento. É um livro de 1942. Ele vai falar no capítulo 5, um trecho que eu gosto muito. E eu fui lá buscar o livro para passar para vocês. É de Dom Ildefonso Abade, Abadia Maria Lachate, de 15 de agosto de 42. Vamos ver lá. Diz assim, o trecho do livro. Espero estar colaborando com uma coisinha com vocês aqui. Não são palavras minhas, é palavra do Abade. Quem obedece por amor de Cristo, vê em cada ordem do superior, do representante de Cristo, no caso o Abade, né? Ou superior, uma ordem de Deus, do Padre. Obedece sem menor hesitação. Que bom que fosse verdade isso. O ouvir e o agir do que obedece devem ser simultâneos, porque na voz do superior ouve ele a voz de Deus. Olha que lindo! A voz de Deus. Quando a gente ouve o padre, ouve a madre, a gente ouve a voz de Deus. Eles são representantes de Deus. Dessa disposição geral, deduz-se a atitude que o monge ou oblato deve tomar em casos particulares. Quando lhe é ordenado alguma coisa, abandonam imediatamente o que é deles e renunciam à própria vontade, largam logo as ocupações, deixam ficar incompleto o que estavam fazendo e, com o pé sempre pronto à obediência, seguem com ação as palavras do que ordena e, em um momento, desenvolve-se rapidamente, no temor de Deus, a palavra falada do mestre e a ação pronta do discípulo naqueles que alimentam o desejo de marchar para a vida eterna. Então, ao obedecer, nós estamos caminhando já na terra os caminhos para o céu. É lindo, né? Sim. Padre, o senhor quer falar alguma coisa? Essa questão da obediência, né, como é fundamental, como esse capítulo de estudo. Aquilo que o nosso irmão leu ali foi maravilhoso trazer essa reflexão, né? Mas o fato é que a obediência agrada a Deus, né? E o fato é que nos dias atuais, o que a gente percebe é uma falta de obediência tão grande, igual que eu estou percebendo, quanto que as pessoas desobedientes, né, com essa questão da pandemia, como tem sido falado, para evitar os meios, as pessoas não obedecem. É como você falou mesmo, se a casa tivesse seguindo a obediência em si, a maior parte das pessoas, talvez as coisas já teriam sido resolvidas. Mas muitas vezes as pessoas não acreditam, não faz sua parte. Então, a desobediência é onde que leva o que está levando também, né? As consequências estão aí. Então, o fundamental que agrada a Deus é a obediência. Quem não obedece, pois sofre as consequências, né? Exatamente. Não só a pessoa que desobedece, mas o outro também sofre. Né? Sobretudo num caso como esse agora, o outro também sofre as consequências. É o que está acontecendo com o mundo, a desobediência.
A criança, quando ela escuta para aprender. Agora, o adulto, a maioria, não escuta para entender o outro, ele escuta para julgar, a maior parte das vezes. Não escuta para entender. Então, essa é a questão. Muitas vezes, o outro nem terminou de falar, já tem a resposta pronta aqui. Então, trabalhar isso também, a obediência, escutar bem os conselhos do padre, da irmã, de um superior, de um diretor, de um coordenador, né, de pastoral, de um coordenador do trabalho, ali do setor. Então, isso facilita muito a nossa vida e a vida de quem convive conosco. Isso a gente faz com que haja paz. E essa é a nossa grande missão, né? Levar paz aonde nós estivermos. Né? Bom, gente, aqui não tem mais... tem uma pergunta aqui do João. Quando a gente não obedece o chefe, a gente incorre em pecado? A gente peca? Padre, eu acho que essa pergunta é para o senhor. Abre o microfone, padre. O fato é, se um pode obedecer se for para o lado do mal. Mas se você agora obedecer, se está aconselhando para o lado do bem, em fazer o bem de acordo com o bem para todos. Mas se acaso a obediência não está levando ao bem, se pelo está levando ao mal, aí não pode obedecer, ora. Só se deve obedecer se para o lado do bem, para a santidade, para o bem comum, dentro da justiça, dos mandamentos de Deus, daquilo que São Bento coloca, né? Mas se vê que não é de acordo com o mandamento de Deus, que está indo de acordo com a justiça, contra a justiça, não se vai obedecer. Aí já está indo contra a obediência maior a Deus, né? Aqui aos mandamentos de Deus. É verdade. Aí surge uma outra questão aqui. No caso, quando a gente coordena, da Maria Augusta, quando se coordena uma pastoral e o padre toma uma decisão e a gente não obedece o padre, como é que fica a situação? Aí sair de acordo com o ambiente, com o momento, né? Tem que ver o contexto da situação, né? Bom, eu acredito que por obediência a gente não peca, não é, padre? Se a gente está obedecendo, se a gente obedece... O Pedro leu isso, né, Pedro? Quando a gente obedece, a gente não... A obediência tem que ser a via de amor, né? Ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. E quando a gente fala aqui em obediência, é obediência olhando sempre para a figura de Jesus, né? Sim. Quando um superior te dá uma ordem, se ela não for absurda, você deve sim, prontamente, você deve responder por essa ordem, você deve dizer um sim. Quando o padre te dá uma ordem e você tem dúvida dessa ordem, pede esclarecimento. Agora, a ordem dada pelo presbítero, ela tem valor, é o próprio Cristo que te diz, né, isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque do outro lado tem o padre, mas tem o ser humano também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque vaidade, né? É um pecado enorme. Nós somos muito orgulhosos e vaidosos. Às vezes a gente não aceita. Exatamente. Vaidade, tudo é vaidade. Tem Eclesiastes, né? Capítulo 2. Tudo é vaidade. Mas é isso, gente. Irmã, quer completar com mais alguma coisa? Não tem mais nenhuma pergunta lá do grupo dos devotos de São Bento. O nosso grupo dos oblatos também. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Falando só, acrescentando sobre o que o irmão Pedro aqui, o padre Charber também já falou, né? Sobre essa obediência, justamente sobre essa obediência dialogada, né? Que São Bento nos coloca. Que realmente não podemos pedir coisas absurdas fora do assim, que seriam erradas, né? Ou a vontade própria.
mas que realmente, justamente nesse capítulo, nos coloca a gente colocar o que é realmente a vontade de Deus. Então, o abade também, eles têm que ter temor de Deus nessa busca de realizar qualquer decisão, né? Qualquer pedido para um irmão, por um irmão, tem que ser dentro do que Deus está pedindo também para ele. Por isso que não seria, assim, uma decisão aos irmãos, às irmãs a obedecerem, mas também tem que ter realmente essa busca do abade, do temor de Deus, e realmente estar de acordo com o que a regra nos pede, o que Deus nos pede, o que é melhor, não deixar a vontade própria, né, a vontade humana, prevalecer, mas realmente deixar se conduzir pelo seu Espírito Santo, né, para que as pessoas possam também obedecer, senão realmente tem que ter esse diálogo, né? Não existe mais como antigamente, até tinha muito essa questão no nossas comunidades, né? Até uma obediência cega, as pessoas não poderiam fazer, a gente chamava obediência cega, né? Que não poderia questionar nada o que o superior, um mestre falava, mas a gente tinha que sempre obedecer. E hoje em dia, lógico, nós já temos muito mais claro, né? Essa prática de ter uma obediência dialogada, onde as pessoas podem se colocar, podem perguntar, entender, né, o contexto daquele pedido, o porquê, para depois obedecer, porque é realmente o que é melhor, o que é a vontade de Deus, né? Porque antigamente esse negócio de dizer que você tem que obedecer, às vezes, coisas absurdas, não, às vezes ficava, né, as pessoas não queriam obedecer, mas, como diz a própria palavra, primeiramente você tem que obedecer a Deus e não aos homens, né? Então, realmente, o homem, a pessoa, o abade, quem estiver na frente, tem que estar também iluminada pela palavra de Deus, para que os irmãos possam obedecer nessa liberdade, nesse diálogo. Muito bem. Bom, acho que está bem, uma reflexão bem profunda que nós fizemos hoje. Alguém quer completar com mais alguma coisa? Padre, irmão Paulo. Pelo Facebook não temos mais nenhuma participação. A irmã Sandra, daí de São Paulo, Oblata, também está com a gente, assistindo lá pelo Facebook. Também vai participar conosco aqui de um capítulo 34, não murmurar. Né? Esse capítulo 34. Né? Irmão Paulo... Aliás, a ordem cumprida não pode ser como murmuração, né? Se murmurar, perde todo o valor. Ou seja, tem que conjugar o teu coração com a tua atitude externa, né? Sim. Inclusive, a murmuração está lá no catecismo como um pecado grave, né? A murmuração. Então, a gente precisa refletir mesmo. Daí a importância, né, da gente conhecer toda a doutrina cristã, né, o catecismo, para nós a regra de São Bento. É muito importante esses momentos para a gente refletir, trazer para a nossa vida esses ensinamentos do Pai São Bento, uma regra que santificou tanta gente, né? Tanta gente. Está aí há 1.500 e tantos anos, santificando tantas pessoas, o clero mesmo. É muito bom isso. Bom, acho que a gente pode ficar por aqui hoje, já convidando para a próxima semana a reflexão do capítulo 4. E vai ser um paulistano, irmão Paulo, aí de vocês. Vai ser o Frei Guilherme, lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Jardim Tremembé também. Ele vai refletir conosco aqui. Ele é frei. Que pertinho de casa. Ele é missionário inaciano da congregação de Santo Inácio de Antioquia. Ele foi o superior geral até pouco tempo. Eles tiveram o capítulo, né? E hoje ele não é mais. Mas uma pessoa muito estudiosa, biblista, professor, estudioso. Vale a pena até segui-lo nas redes sociais. Frei Guilherme Pereira Anselmo Júnior. Tem umas lives muito boas, reflexões muito profundas, né? E o irmão Paulo também, Paulo é nomástico dele, tá, gente? Está escrito Pedro aí, mas é o nomástico. Está convidado também a participar conosco todos os domingos, às 8h30,
e a refletir um dos capítulos da regra. Quarto, depois o capítulo 5º, a irmã Silvia, que estava aqui conosco, a internet dela deve ter caído. O capítulo 6º, que é do silêncio, vai ser o Diego, o irmão Jerônimo. E depois o capítulo 7º, nós vamos ficar um mês nele, mês de abril todo, com o Dom Alexandre, que já esteve com a gente aqui no início do estudo, né, da regra. Então, assim, a gente já tem uma agenda cheia para todos os domingos, tá? Não dá para ficar triste, não dá para ficar em depressão, não dá para se sentir sozinho, porque nós estaremos aqui todos os domingos, né, irmã? Aqui nem tiver só eu e a irmã aqui, a gente vai estar aqui refletindo esses ensinamentos, essa nossa espiritualidade do Ora et Labora. Amém? Bom, amém. Irmã, vamos fazer a oração final, então? Vamos fazer. Pensei em partilhar com vocês essa oração do João 23. O Papa João 23 tem uma oração muito bonita. E, na verdade, quem me deu hoje essa oração foi a irmã Gertrudes. Ela tinha no livro dela, falou, você não quer fazer essa oração? Que é muito bonita aí nesse tempo de pandemia, né? Que, na verdade, é alguns pontos, né? Que ele fala sobre os mandamentos da serenidade. Mas também se transforma em oração, né? Para a gente realmente ter essa serenidade diante da vontade de Deus, diante das decisões que são tomadas, né? A gente ter essa abertura ao Espírito Santo, essa serenidade realmente. Então, ele fala assim, ó, só por hoje tratarei de viver exclusivamente esse meu dia sem querer resolver os problemas da minha vida todos de uma vez. Só por hoje terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros. Delicado nas minhas maneiras, sem criticar ninguém, sem pretender melhorar ou disciplinar ninguém, senão a mim mesmo. Só por hoje me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz, não só no outro mundo, mas também neste. Só por hoje me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem todas aos meus desejos. Só por hoje dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, lembrando-me que assim como é preciso comer para sustentar meu corpo, assim também a leitura é necessária para alimentar a vida da minha alma. Só por hoje praticarei uma boa ação sem contá-la a ninguém. Só por hoje fazei uma coisa de que não gosto e se for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Só por hoje farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não o execute perfeitamente, mas em todo caso vou fazê-lo. E me guardarei bom de 2 calamidades, a pressa e a indecisão. Só por hoje ficarei bem firme na fé de que a divina providência se ocupa de mim, mesmo se existisse só eu no mundo, ainda que as circunstâncias manifestem o contrário. Último, só por hoje não terei medo de nada. Em particular, não terei medo de usufruir do que é belo e não terei medo de crer na bondade. Então, realmente, essa serenidade diante do que o Papa João 23 coloca, né? Como hoje, a decisão é hoje, né? Que Deus realmente nos faça sempre sereno, abertos ao Espírito da vontade, praticar realmente a vontade de Deus. Assim nós vamos ter já nesse mundo a alegria, a felicidade, com a certeza de termos também no outro. Amém? Vamos pedir para o Padre Charber dar uma bênção para nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E servos o Deus Todo-Poderoso, dando uma boa noite, um bom sono, um bom descanso a todos, que essas lições tão maravilhosas, vindo da regra de nosso Pai São Bento, penetre a nossa mente e o nosso coração e nos leve a todos à santidade.
Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Esse é Amém. para sempre. Amém. Obrigada por todos que estiveram aqui. Obrigada, irmão Paulo. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam pelo Facebook, inclusive o Frei Guilherme está lá no Facebook. Obrigado pelos elogios. Ele merece elogio, gente. Ele é muito bom, sigam ele. Deus os abençoe e conserve na busca do Senhor, inspirados na tradição beneditina. Amém, Frei. A gente vai transformar ele no beneditino logo, logo. Né, Frei? Obrigada, gente. E benedicite até domingo que vem. Tchau. Tchau. Boa noite a todos.